uma facilidade de incorporação da nova tecnologia, a qual eles dão outra função, né? Mudam a função, criam a função. Isso é aculturação, né? E, com isso tudo, nós vemos que no mundo de hoje é praticamente impossível você imaginar que existem populações que sejam populações extremamente isoladas. Existem mais conectadas ou menos conectadas, com mais possibilidade, com menos possibilidade. E aí é que está realmente a questão, né? É esse mais possibilidade e menos possibilidade. Porque isso é que tem que ver com desenvolvimento. Se o processo de mudança é esse que a gente descreveu, ou que pelo menos com esta cara que os antropólogos viam nos anos 50, mas que muito disso continua verdade, a única coisa que não continua verdade é essa escala do Redfield, da aldeia isolada para a cidade conectada, passando pelas mediações, onde então eles imaginavam sempre um processo que é um processo progressivo, um processo que você vai quebrando o isolamento, então aí você vai dando mais educação às pessoas, mais saúde, mais isso. Então você vai fazendo uma introdução menos rápida, né, para as novidades. Bom, isso não se pode mais pensar assim, né? Até para nós as novidades são rápidas demais. E não existe mais esse processo, porque o grande resultado de toda essa modificação é um resultado também do modo que nós pensamos, do modo como nós resolvemos problemas. E isso hoje implica numa enorme fragmentação e também nessa busca de soluções próprias e soluções que serão provisórias. Não é? Nós não acreditamos nada a não ser em alguns valores que eu espero que a humanidade continue acreditando, porque todas essas mudanças supõem realmente que nós tenhamos uma sociedade democrática, porque é uma sociedade profundamente individualista, né? Como eu disse no começo, esses recursos todos, eles não são mais apropriados coletivamente, eles são apropriados individualmente. Então, a formação de opinião, tudo isso, esses temas novos aí, nós temos que pensar a partir disso, né? Mas eu estou vendo o tempo passar e eu quero chegar logo no nosso novo conceito de desenvolvimento, não é? Por que nós precisamos de um novo conceito de desenvolvimento? Primeiro porque esta visão anterior do isolamento e da conexão é uma visão que supõe esse processo cheio de etapas e, ao mesmo tempo, um processo que está baseado na mudança econômica, no nível da economia e no nível da tecnologia, está incluída aí, né? Quer dizer, ninguém tinha dúvida de que a infraestrutura era aquilo que condicionava a mudança, era aquilo que ia produzir a mudança. E tudo se via como resultado do desenvolvimento econômico. Bom, isso nós ouvimos muito aqui nos anos 70, 80, precisa crescer o bolo, para depois dividir o bolo, etc, etc. Quer dizer, esse domínio da ideia de que a economia produz mudanças sociais. Isso, na cabeça do Redfield e dos antropólogos dos anos 50, existia sim, porque era assim. Quer dizer, se você está na África e, de repente, chega alguém que introduz um arado mecânico, introduz não sei mais o que, melhora o milho, cura as doenças, não é? Quer dizer, tudo isso é a introdução de uma nova mentalidade, uma nova racionalidade econômica, etc. E isso vai produzir mudanças. Diziam os antropólogos, que são mais cuidadosos que os economistas. Produz uma aculturação, vai misturar uma cultura com outra, algumas coisas vão continuar, tá? Que era isso que eles estavam bem interessados em ver. Só que nós fomos observando que não é bem assim. Quer dizer, você pode introduzir mudanças econômicas, você pode ter um desenvolvimento econômico, sem que esse desenvolvimento econômico realmente atinja a comunidade no seu conjunto. E, portanto, você tem resistências dos mais frágeis e mudanças dos que estão mais entrosados, né? Então, o que eu estou querendo apenas afirmar, porque é um tema
bem complexo esse, mas eu acho que dá para a gente aceitar que só a mudança econômica, o desenvolvimento econômico, a mensuração do desenvolvimento econômico, não traz necessariamente desenvolvimento social. Bom, no Brasil, em vários períodos de tempo, nós poderíamos encontrar dados para justificar isso, e acho que é mais do que suficiente que a gente olhe um pouquinho em volta e veja que realmente você pode ter, como dizia o Trotsky, desenvolvimento desigual e combinado, né? É mais atual essa ideia do que a ideia da conexão direta entre mudança social e mudança econômica. Inclusive, mesmo quando ela produz uma mudança de indicadores humanos, de progresso humano, não é? O que é, então, o desenvolvimento social? Como é que você promove esse desenvolvimento social? No mundo atual, nesse mundo em que o isolamento não existe mais, né? Nesse mundo, nós necessitamos entrar na conexão, entrar na rede. Quer dizer, qualquer pequena comunidade, ela depende, para poder encontrar o seu caminho de desenvolvimento, porque também uma outra verdade é que não existe o mesmo caminho de desenvolvimento para ninguém. Não é? Hoje aqui, vamos supor, se nós tivermos a sorte de ter um desenvolvimento econômico, industrial ou de serviço, ou qualquer que seja, um PIB que cresce, não é? Nós sabemos que nós não vamos resolver o problema do desemprego, nós não vamos resolver o problema da educação, não vamos resolver nada disso. Pode ficar rico, mas não tem uma consequência imediata sobre todas essas áreas da vida social que são fundamentais. Não é? Então, a comunidade tem que se ocupar disso. De alguma maneira, tem que haver um outro tipo de participação. Quer dizer, se houver o desenvolvimento e o PIB aumentar, é ótimo, porque sobra dinheiro para fazer isso. Mas é outra coisa que a gente tem que promover, que é o desenvolvimento social. O conceito de desenvolvimento social, ele está hoje muito ligado ao local. E aí é que eu volto a essa nossa dualidade do local e do global. Hoje se vê o desenvolvimento como sendo um desenvolvimento que está assentado em bases de uma comunidade, de um local. Por quê? Porque esse desenvolvimento, para que ele seja sustentável, para que ele tenha continuidade, ele necessita ter mobilizado essa comunidade, mobilizado aquilo da comunidade que permite alguma forma de criatividade, de desenvolvimento, de solução. Não é? Então, por exemplo, nós temos um grande problema da educação, não há dúvida. Se nós dermos mais dinheiro para a educação, resolve? Eu, pessoalmente, acho que não resolve. No momento atual, não resolve. Aliás, eu passei muitos anos dizendo isso. Não adianta dar mais dinheiro para a política social, o que nós precisamos é mudar a metodologia da política social. Gastar bem o dinheiro. Se nós gastarmos o dinheiro que tem, já está bom. Se nós gastarmos bem. Não é? Então, o que é que nós temos? Nós temos uma estrutura velha, uma estrutura que não está respondendo. Temos uma série de problemas de fora do campo da educação que também perturbam o desenvolvimento da educação para os mais jovens, não é? Que ela seja eficiente para esse mundo. Ela não está sendo eficiente, ela precisa ser ajustada. Não é? Quem é que está tentando, de alguma maneira, fazer esse ajustamento? São as próprias comunidades. Não é? Naquelas comunidades onde as pessoas se reúnem e inventam, vou fazer uma escola melhor aqui para o meu filho, e junta um grupo. Aí que nasceram as novas pedagogias. Foi assim, os anos 70 foram anos riquíssimos no Brasil e em outros lugares, por causa disso, porque a sociedade se mobilizou. E então, quer dizer, através disso é que criaram soluções novas, soluções específicas, não é? Educação para deficientes, por exemplo. Quer dizer, todas essas áreas setoriais que precisam de uma atenção, elas encontram resposta através da comunidade, daqueles que estão interessados nelas. E assim é com quase tudo nas comunidades.
Então, se você não trouxer a ideia de desenvolvimento para o local e a ideia de sustentabilidade desse desenvolvimento, a gente não vai dar um passo à frente. E isso nós sabemos que não vamos mesmo, porque essa história de combater a pobreza e de olhar para os pobres e as comunidades menos desenvolvidas com o olhar de que está faltando coisa para eles, então nós temos que dar. Isso é em tudo, né? Educação mesmo, está faltando educação, então temos que dar. Mas dar o quê? Dar como? Preparar para o quê? Capacitar para o quê? São perguntas que têm que ser feitas, porque ela não tem a mesma resposta, nem tem os mesmos recursos, não é? Recentemente houve aí uma pesquisa sobre as escolas, né, do Ministério da Educação, aquela avaliação das escolas de primeiro grau que saiu e tal. E, curiosamente, havia na frente, com indicadores muito positivos, 3 municípios aqui de São Paulo que são paupérrimos. Municípios muito pobres, eu conheço alguns deles. Então, todo mundo se perguntava, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Eu digo, olha, eu não conheço a história, mas eu tenho vontade de ir lá e começar a perguntar como antropólogo, só que antropólogo é muito xereta, pergunta tudo e tal. Eu quero saber quem é essa professora dessa escola. Porque a escola é a mesma, o direito de faltar ela também tem, como todas as outras professoras, ela ganha mal, o defeito é igual. Só que, de repente, num lugarzinho pequenininho, eu falei, olha, de repente, essa professora é a filha do prefeito, que foi estudar, voltou para lá e resolveu ser professora. E é uma professora dedicada e gosta de fazer isso que faz, e é uma excelente professora. E isso é um dado importante, isso não é irrelevante. Nós não podemos tratar o mundo como se tudo você resolvesse através de um critério extremamente objetivo de fora. Ele deve ser extremamente objetivo, mas de dentro, né? Então, quando a gente diz que toda a comunidade, o exemplo da professora veio para te dizer isso, toda a comunidade tem ativos, tem possibilidades, tem recursos humanos. Por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque estas populações mais pobres, elas não sobreviveriam se não tivessem isso. Quem diz isso é o Mohamed Yunus, que fez o Banco de Bangladesh, né, e tem um livro muito interessante sobre como é que ele formou o banco, no qual ele diz isso. Olha, qualquer pessoa de classe média, se tivesse que sobreviver com a falta de recursos que os pobres têm, não conseguiria. Não conseguiria. Nós não sabemos nos virar. Eles sabem. O que é se virar? É exatamente isso, encontrar, criar soluções onde às vezes não há, né? Isso não é bom, eu não estou defendendo que as pessoas devam se virar, eu só estou dizendo que isso existe e que nós desconhecemos. Nós tratamos estes mesmos pobres como se eles fossem assim uma página branca aonde nós temos que imprimir e doar as coisas que estão faltando. Então, nós sabemos o que está faltando e nós doamos o que está faltando, não é? Quer dizer, essa é uma visão que está presente assim, no assistencialismo total, mas que também está presente em muitas políticas que não se supõem assistencialistas. Então, o que é, para terminar, porque eu quero deixar um tempinho para a pergunta, o que é esse desenvolvimento? É desenvolver capital social. Capital social o quê? Capital social é rede, é comunicação, é cooperação. São essas as palavras-chave. Portanto, é uma nova concepção de desenvolvimento. Nós partimos daquela onde, se eu tenho um desenvolvimento econômico, eu vou ter como resultado, como efeito, um desenvolvimento social, para uma outra concepção que, primeiro, tem uma base local. Não se fala de desenvolvimento em geral, né? No Afeganistão e no Brasil não é a mesma coisa.